Boa tarde, Indaiatuba. São 3 da tarde, mais 22 minutos. Passamos a falar direto e ao vivo, Delegacia Central. Dr. Luiz Fernando, que vem comandando aí as investigações com relação ao duplo homicídio ocorrido no motel na SP-75, quilômetro 46, sentido Salto, em Indaiatuba. Atenção, o que eu vou falar para vocês é uma possibilidade, eu não, quem vai falar é o doutor, mas é uma possibilidade. Atenção, que podemos ter uma reviravolta no caso do duplo homicídio ocorrido no domingo. Depois de 20 horas, o casal ficaram nos quartos das suítes do motel. Doutor Luiz Fernando, as investigações continuam, o senhor está debruçado desde segunda-feira, tendo operações no meio de tudo isso. Queria agradecê-lo e queria falar com o senhor. Podemos ter uma reviravolta no caso? Boa tarde. Boa tarde, Rubinho. Realmente, quando a gente fala em reviravolta, significa que a gente trilhava uma linha de investigação e isso pode mudar completamente. A gente não descarta nenhuma das linhas durante as investigações, a gente passa a se focar e centralizar em uma delas quando a gente tem elementos muito contundentes que nos apontem para um determinado caminho. Como as investigações estavam prematuras no início, a gente tinha aí um leque muito amplo do que trabalhar. A gente se concentrou numa determinada hipótese e as informações que foram chegando para nós, os depoimentos que foram colhidos durante esses dias, podem trazer uma nova dinâmica, uma nova perspectiva do caso, sim. Então, o que a gente trata atualmente como duplo homicídio, a gente pode ter aí a possibilidade de um homicídio seguido de suicídio. Repito, a gente não descartou essa hipótese desde o começo, mas a gente passa a tratar com mais cautela e com mais atenção essa hipótese. O que isso muda na linha investigativa? O tipo de informação que a gente busca. A gente procura todas as informações as mais genéricas possíveis desde o início e conforme a gente vá descartando uma ou outra possibilidade, a gente se concentra naquelas que vão nos dar a certeza do que realmente aconteceu. Doutor, eu vou perguntar, o senhor fica à vontade para responder. Para se chegar a essa possível ter homicídio seguido de suicídio, um depoimento mudou tudo isso? O senhor pode falar a respeito disso? Depoimentos, o conhecimento da dinâmica do local, que a gente diz é muito importante, principalmente num homicídio, num crime dessa magnitude. O local nos conta a verdade sobre o que aconteceu, basta a gente querer enxergar. Então, a gente sabe que infelizmente algumas fotos circularam, aquela não foi a dinâmica encontrada no local. A gente vai ter essa dinâmica com o laudo pericial e com as informações que a gente tem. Então, a posição do corpo em que ele realmente é encontrado antes de ser movimentado, porque o perito movimenta, o perito precisa saber onde foram as lesões, onde se iniciaram, quantas e quais são, e para isso, evidentemente, colocou o corpo em cima da cama, mas o que tudo indica, aquela não era a dinâmica que se encontrou no local. Então, muita cautela em relação a isso, porque isso tudo atrapalha. Então, a gente precisa filtrar o que chega para nós, mas focar no que realmente a gente busca. Então, a preservação do local do crime é essencial. A gente conta com a colaboração da administração do estabelecimento, nos fornecendo as imagens, estão sendo checadas, são muitas horas de gravação, mas a gente consegue ali ter uma perspectiva muito clara do que realmente aconteceu. Alguém entrou, alguém não entrou. Isso está sendo minuciosamente verificado pela investigação para que a gente possa aí descartar ou efetivamente confirmar a presença de uma terceira pessoa no local. Doutor, foi apreendido mais coisas das vítimas? Sim, na data de ontem o próprio estabelecimento fez contato com a gente. Foi localizado no local 2 aparelhos celulares completamente destruídos. Foram arrecadados, apreendidos, vão ser encaminhados a exame pericial. Perfeito. Doutor, aguardar mais depoimentos, evidentemente isso vai sendo cruzado, mas uma vertente que volta, não deixa de ser um crime passional se for um homicídio seguido de suicídio. Segue na linha da passionalidade, né, doutor? Perfeitamente, né? A gente não tem uma possibilidade de qualquer outro tipo de desacerto. Todas as circunstâncias nos apontam realmente que seja uma questão passional. Seja um duplo homicídio, seja um homicídio seguido de suicídio, passional até pela dinâmica, por ser um casal, por estar naquelas circunstâncias, ele não deixa de ser passional. Vamos àquelas perguntas que a gente sempre diz que tem que responder num caso de homicídio. Quando, onde, por quê e quem. Então a gente já tem o onde, a gente já tem o quando, agora a gente está em busca do quem e do porquê. Mais uma vez, muito obrigado. Tendo novidades, a gente procura o senhor. E lembre-se que a partir
da semana que vem, doutor Luiz Fernando, pelo menos, vamos falar 2 vezes por semana, e você pergunta para o doutor Luiz Fernando, que ele vai responder para vocês aqui, num quadro dentro do programa do Rubinho. Doutor, muito obrigado, parabéns mais uma vez, a gente fica no aguardo, e aquilo que a gente fala desde sempre, aqui não é quanto pior, melhor. Tendo a informação correta, sem problema nenhum, e seguindo, se puder falar, a gente fala, se não puder, a gente espera o momento certo para falar. Perfeito, Rubinho, a gente que agradece, a gente roga mais uma vez aí a ampla, né, totalidade da cidade praticamente que te assiste, que traga informações para a Polícia Civil, para a gente poder trabalhar, informações fidedignas, para que a gente possa checar e elucidar aí a maioria dos delitos que acontecem na cidade. Muito bem, vocês acompanharam, é uma possibilidade, aquilo que ficou somente num duplo homicídio pode ter sido um homicídio seguido de suicídio. As investigações levam para isso, mas não quer dizer conclusivo isso. Tá? E aquilo que nós falamos lá, o doutor acabou confirmando. Aquelas imagens, 2 corpos em cima da cama, não é a dinâmica do crime. A dinâmica do crime é outro que o doutor acabou de falar. Queria agradecer ao Nenê pelas imagens. A gente volta a qualquer momento e logo mais, programa do Rubinho, a partir de 7:45 da noite. Valeu, um abraço para vocês e eu fui.